Convidamos, nesse momento, para tomar seus lugares aqui à frente, os integrantes do debate. A palestrante, a advogada doutora Lenir Santos. O Procurador de Justiça do Paraná, doutor Marco Antônio Teixeira. E o Defensor Público-Geral de Santa Catarina, doutor Ralph Zimmer Júnior. E, para mediar o debate, o jornalista Paulo Alceu. Antes de passar a palavra à doutora Lenir, vou fazer a leitura breve dos currículos dos participantes. A doutora Lenir Santos é advogada, especialista em Direito Sanitário pela Universidade de São Paulo, doutora em Saúde pela Universidade Estadual de Campinas, autora de diversas obras, entre elas Judicialização da Saúde no Brasil, e coordenadora do 5º curso de especialização em Direito Sanitário do Instituto de Direito Sanitário Aplicado, IDISA, desde 2005. Foi secretária de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde de 2015 e 2016. Dr. Ralph Zimmer Júnior é defensor público-geral de Santa Catarina, graduado em Direito pela Univale, advogado desde 2004 e defensor público-geral de Santa Catarina desde agosto de 2016. Atuou como assessor jurídico da juíza de direito Rosane Portela Wolff, em 2005, do desembargador Marco Gastaldi Buzzi, em 2006, hoje ministro do Supremo Tribunal de Justiça, e do desembargador Torres Marques, de 2010 a 2012, atual presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ingressou nos quadros da Defensoria Pública do Estado no dia 20 de agosto de 2013, tendo passado pelas comarcas de Tubarão, São José e Capital, da qual foi coordenador administrativo. Pós-graduado em Direito Material e Processual Civil, da EMESC e SESUSC, e em Gestão Pública Avançada pela Fundação Escola de Governo de Santa Catarina, ENA Brasil. O Dr. Marco Antônio Teixeira, Procurador de Justiça do Paraná, é coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Paraná, desde 97, membro da Comissão Permanente de Saúde do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, membro do Fórum de Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público, membro do Comitê Executivo de Saúde, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, no Estado do Paraná, professor convidado de Direito Público Sanitário do curso de especialização do Instituto de Direito Sanitário Aplicado, em Campinas. O jornalista Paulo Alceu desempenha as funções de jornalista desde 1973, quando ingressou na TV Difusora de Porto Alegre. Deu início à carreira profissional, transitando por todas as fases que, na época, compunham o departamento de jornalismo. Atuou na TV Gaúcha, na TV Globo do Rio de Janeiro, na TV Manchete, na RBS TV, no Diário Catarinense. Atualmente está na RIC Record TV e no jornal Notícias do Dia. Passo a palavra, nesse momento, então, à nossa palestrante, doutora Lenir Santos. E, na sequência, após a palestra da doutora Lenir, quem comandará o evento é o jornalista Paulo Alceu. Boa tarde a todos. Quero, primeiramente, agradecer o convite do presidente aqui do Tribunal de Contas, doutor Eduardo, e também dizer que é muito propício, né, esse tema, a discussão desse tema, porque é um tema que tem, eu acho que, tirado o sono de muitos gestores e também, eu acho que, de muitos magistrados, porque chegam para ele com aquele pedido de que, se não for concedida aquela liminar, o paciente vai morrer em 24 horas. Então, deve ser realmente uma espada que fica ali cravada. E é um tema que a gente precisa realmente encontrar, né, o que a gente vai fazer para ter convergências entre os 3 poderes e a sociedade, para a gente poder conseguir, né, refluir com essa questão da judicialização, que ela tem sido crescente já há uns 15 anos que ela vem e só aumenta, né? Eu tinha preparado uma exposição e vou mais ou menos seguir essa ordem aqui. Eu só não quero ficar batendo aqui quando mexer nas páginas.
Então, porque tem uma sequência mais lógica para a gente poder, então, estar abordando essa questão da judicialização. Na realidade, o Brasil tem judicializado bastante as políticas. As políticas públicas têm sido bastante judicializadas, né? Muitas vezes, acaba que a gente tem uma judicialização, até porque você tem ausência de determinadas políticas, né, que acaba criando omissões, né, à concretude dos direitos fundamentais das pessoas, né? Ou muitas vezes você até tem a política está posta, mas tem uma omissão executiva. O executivo não dá conta, o executivo não executa aquela política a contento, né? E também nós temos vácuos, principalmente na área da saúde, vácuos legislativos que acabam afetando essas políticas, né? Então, essas as causas, digamos, de todas as demais políticas, não só da área da saúde, que acabam indo para o judiciário, porque é o que se encontra, muitas vezes, de caminho para você ver efetivado um direito, né? Daí uma pergunta, se a judicialização ela constrói, na realidade, iniquidades, né? Porque a gente vai buscar, na realidade, um direito, a satisfação de um direito, mas o crescente que e o tamanho, o volume da judicialização no nosso país, cabe essa pergunta se ela tem construído iniquidades, né? Eu acho que esse excesso de judicialização, e ela se iniciou e foi crescente, né? O início é lógico que foram as necessidades das pessoas, né, não satisfeitas, mas o que levou e incentivou, eu acho que foi muita facilidade do sucesso, de você conseguir, quase que de imediato, uma medida liminar. E isso foi, então, não só fazendo com que, incentivando ou abrindo para as demais pessoas que também tinham um problema semelhante, né, e buscar no judiciário a satisfação do seu direito, mas também possibilitou todos os tipos de caronas e abusos, porque existem muitos abusos na área da judicialização. O Estado de São Paulo, que tem um sistema muito bom de acompanhamento, né, da judicialização, começou numa sala, hoje é um andar inteiro de pessoas trabalhando com a questão da judicialização, só para ver o quanto é crescente, eles conseguiram detectar, né, e conseguem até hoje, que existe realmente muitos abusos, né, no campo da judicialização, né? Então, essa é uma grande iniquidade que acaba acontecendo, né? E nós também vamos criando iniquidades, porque muitas vezes acaba alguém, né, que vai buscar determinada coisa perante o judiciário e aquilo realmente ela não teria o direito, que é outra questão, que é a questão que a gente pouco discute, né, que é o que cabe no conceito de integralidade, né, da atenção à saúde, que é a famosa frase, né, cabe tudo para todos, né? Tudo que alguém achar, que alguém desejar, né, na área da saúde, e a saúde hoje entra muito no campo do desejo de consumir produtos, né, consumir medicamentos ou procedimentos em saúde, porque nós temos hoje se vende a vida eterna, né, e todo mundo quer a vida eterna, e você vai em busca, então, de tudo aquilo que alguém promete que pode ser a vida eterna. Então, começa a ser um volume que vai matar todos os sistemas universais de saúde se a gente não começar a ter racionalidade. Então, esse é um outro tipo de iniquidade que a judicialização acaba também trazendo, né? Então, uma pergunta, né? O que foi que aconteceu no Brasil, né? Que, de repente, nós temos mais de 800 mil ações judiciais na área da saúde. Quer dizer, é um volume gritante. Quando a gente vê, a gente quase que não acredita que é um volume desse, né? E aquilo que nós estávamos, inclusive, conversando com o doutor Marco Antônio, ele deve trazer bastante isso, e todos esses pedidos são individuais.
Não se judicializa a saúde para você melhorar os leitos de UTI no Brasil, ou a atenção básica no Brasil, ou a listagem da Rename como um todo, para todos. É sempre um pleito individual de cada pessoa. Então, a gente tem esse volume, né, absurdo de você ter 800 e mil ações por volta de 7 bilhões de reais, que é um dado daí do Ministério da Saúde, um levantamento feito de gasto daí com a judicialização. A gente tem incorporação de produtos, medicamentos, insumos, daí feito pelo Judiciário e não pela Conitec, porque quem faz as análises, né, de qualquer incorporação de tecnologia, e daí aí está incluído também medicamento, tudo isso, para dentro do Sistema Único de Saúde, quem registra para o país é a Anvisa. Então, qualquer medicamento para ter circulação, né, qualquer produto, para circular no país, precisa do registro da Anvisa, que vai olhar as boas práticas e vai olhar fundamentalmente a segurança daquele produto, daquele medicamento. A Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias da Saúde, que é uma comissão do Ministério da Saúde, ela faz as análises de custo-benefício, de eficácia. Então, quando se pretende incorporar um medicamento daí no SUS, registrou na Anvisa e se pretende incorporar no SUS, há um pleito, pode ser do próprio Ministério da Saúde, né, como pode ser de terceiros, e daí a Conitec vai fazer a análise, né, da efetividade e do custo-benefício, e vai fazer, inclusive, comparação com outras tecnologias, outros medicamentos existentes digamos, de boa eficácia ou da mesma eficácia, mas com menor custo. Então, isso que a Conitec faz e dá um parecer, daí o ministro da Saúde é que dá a última palavra, fazendo a incorporação ou não. E o que tem ocorrido? A incorporação hoje tem vindo pelo Judiciário. Então, você pleiteia um medicamento e muitas vezes sem registro. Nem tem registro no país, ou muitas vezes é experimental, quer dizer, nem tem registro em outros países, né? Porque ainda está na fase experimental. E acaba que você tem, por um pedido médico, muitas vezes uma simples receita, um simples receituário, com uma liminar de um juiz, você está fazendo uma incorporação. Por que eu digo que você está fazendo uma incorporação? Porque o Sistema Único de Saúde ele é de acesso universal e igualitário. Por isso que todas as vezes que vai se incorporar algo para dentro do Sistema Único de Saúde, tem que olhar custo-benefício, porque você não pode incorporar só para meia dúzia de pessoas, porque o acesso é igualitário, é para todos. Então, se você incorpora, você tem que pensar, né, fazer o cálculo de quantas pessoas vão necessitar e vão estar pleiteando aquele medicamento, aquele procedimento, aquele produto. Então, isso é relevante que se tenha essas análises todas que daí a Conitec faz. E daí, quando você incorpora pelo Judiciário, nada disso é feito. É feito para uma pessoa, mas é óbvio que os outros vão pleitear porque você tem, né, igualdade de atendimento previsto na nossa própria Constituição. Descumpre a própria legislação brasileira, né? Há um descumprimento porque nós temos leis que dizem que não pode circular dentro do país, não pode ser comercializado aquilo que não tem registro, não foi analisado na Anvisa. Então, quando você permite um remédio sem registro, você está violando a legislação que nós temos, que é de segurança do paciente. O registro é a segurança do paciente. Então, isso é algo que também deixa a gente sempre perplexa. Afora que a gente sabe que inúmeras ações judiciais elas têm o patrocínio, lógico que sempre é um patrocínio mais às escondidas, de laboratórios, né, de empresas, de farmacêuticas, e muitas vezes tem conluio do laboratório com o médico para poder fazer com que o médico prescreva, e depois tem com o advogado. São Paulo levantou um medicamento que tinha 79 ações pleiteando aquele medicamento. Era o mesmo laboratório, era o mesmo medicamento, era o mesmo laboratório, era o mesmo advogado. Quer dizer, é algo para você refletir que deve ter alguma coisa errada, né, com tudo isso, que são daí aquilo que a gente estava dizendo de todos esses abusos que a gente tem.
Agora, a gente tem que pensar quais são as causas, né, da judicialização. Não começou do nada, e nem foi crescendo também do nada. Eu acho que nós temos temos causa primária e as causas secundárias. A causa primária, com certeza, foi inadequação dos serviços públicos de saúde às necessidades das pessoas, né? E sempre se diz que a judicialização se iniciou, digamos, se iniciou não, a primeira delas que a gente tem conhecimento, que ela é do final dos anos 80 para começo dos anos 90, que eram os medicamentos para a AIDS. Né? Fundamentalmente porque se pretendia que mesmo aquelas pessoas... Porque para você ter qualquer coisa do Sistema Único de Saúde, você tem que entrar no Sistema Único de Saúde. Você não pode tratar o Sistema Único de Saúde como um balcão de medicamentos, como uma farmácia, como um balcão de mercadorias da área da saúde. Você tem que entrar no sistema, você tem que ser examinado, você tem que ter um diagnóstico, você tem que ter prescrito uma terapêutica para você, então, fazer jus, né, aqueles medicamentos que você, muitas vezes, vai estar pleiteando. E, no caso da AIDS, as pessoas que não estavam, inclusive, no sistema, que estavam se tratando porque tinham plano de saúde, eles queriam também receber os medicamentos, que eram raros, eram caríssimos, e o primeiro pleito foi exatamente por causa disso. Tanto que deu origem a uma lei, nós temos uma lei que saiu em 90 e pouco, que passou a conceder medicamentos, né, para a AIDS, para todas as pessoas, estivessem ou não dentro do sistema de saúde, tivesse entrado pelas suas portas de entrada ou não. Porque também foi uma questão epidemiológica, se precisava fazer o controle. E para fazer controle é igual a vacina, você vacina qualquer um. Passou na porta, você pega a vacina, você nem pergunta se não tiver carteirinha do SUS, se não tiver plano, você vai vacinar, porque daí é uma questão de epidemiologia, você precisa erradicar certas doenças ou precisa que não tenha, como o caso da AIDS, que não tivesse. Se diz que as primeiras, digamos, ações, elas vieram nessa época, né? E daí que era... digamos, estava inadequado que o SUS estava oferecendo nesse campo, né, e para as necessidades das pessoas. Mas eu entendo que a causa primária é essa inadequação e ela resulta muito, não só, mas muito do subfinanciamento da saúde. A gente aqui não pode negar, e todas as vezes que nós estivermos tratando de qualquer tema de saúde, a gente sempre tem que ter por trás que o sistema é subfinanciado. É um sistema que gasta R$ 2,90 dia per capita por pessoa nesse país, que dá uma média de 1.480 por ano por pessoa, quando qualquer sistema de saúde, como a da Inglaterra, da Espanha, de Portugal, da Itália, da França, que são sistemas universais, como o sistema brasileiro, eles gastam por volta de mais de $2.500. Né, per capita. Então, a gente vê, nós estamos atrás da Bolívia na aplicação em relação ao PIB na saúde, do Chile, da Argentina. Então, o Brasil, realmente, o tempo todo a gente tem que trabalhar, que é um sistema subfinanciado, e, sendo assim, ele vai ter serviços inadequados mesmo, e muitas vezes vai gerar mesmo judicialização. O problema é a proporção que essa judicialização acabou tomando. E eu acho que tem causas secundárias, e que são as causas que são mais olhadas hoje, que são todas aquelas que vão decorrer desse excesso de judicialização, como a gente estava falando, que muitas vezes você tem um pedido sem maiores justificativa de um médico, você tem um juiz que não entende do sistema e acaba deferindo aquela liminar, e assim várias coisas que surgem da própria judicialização. Isso tem tido bastante atuação nos últimos anos, né, do judiciário com o executivo, para ver se melhora, mas a gente está melhorando causas secundárias e a gente não está atacando a causa primária, porque com o congelamento, com a emenda constitucional 95, que congela os gastos públicos e vai congelar os gastos da saúde,
Claro que a gente vai ter, inclusive, um aumento de judicialização, porque a gente vai ter uma diminuição de serviços que não tem como você conseguir melhorar o serviço. Lógico, você pode melhorar algumas coisas, porque você pode ter mais racionalidade, uma gestão melhor, mas isso não é o suficiente para você poder conseguir garantir mesmo a saúde de maneira adequada às pessoas, né? Então, eu separei aqui, eu sei que tem alguém controlando o meu tempo, mas eu vou falando e alguma coisa eu vou pulando para poder ficar dentro do tempo, né? Eu separei, digamos, o que seria do executivo, né, coisas que o executivo, que está daí na alçada do executivo, fazer, o que seria do judiciário, o que seria do legislativo nesse campo, né, para a gente poder ver se consegue desjudicializar a saúde, diminuir essa judicialização da saúde, ou ter mais qualidade, né, naquilo. E eu acho sempre que o executivo tem que estar muito atento de fazer análises, que não existe, de analisar as ações para ver aquilo que ele pode estar resolvendo para deixar de ser judicializado. Se tem um medicamento que é altamente judicializado, se faz uma análise se esse medicamento realmente é um medicamento que deveria ser incorporado para dentro do SUS, então que isso ocorra, porque você já conseguiria diminuir bastante, afora todas as questões administrativas que você pode fazer antes, né? Então, a questão, como eu falei, do subfinanciamento da saúde, dessa inadequação, e acho também que nós não temos, até hoje, um parâmetro legal para a gente poder discutir a integralidade da atenção à saúde. Né, porque a Constituição determina que o atendimento às pessoas é um atendimento integral, que é aquilo que a gente fala da vacina ao transplante, mas da vacina ao transplante tem muita coisa que a gente tem que questionar se realmente o SUS teria que estar fazendo a garantia ou teria que estar incorporando. Né? Digamos, se você tem um exemplo muito simples, a Inglaterra, qualquer pessoa que vá ao sistema dela que tenha algumas infecções mais simples, garganta e outras coisas, eles tratam com bezetacil. Quem é da área da saúde, médico e tal, sabe que no Brasil se usava muito. Você dava uma injeção na criança e resolvia o problema com aquela coisa. No Brasil, inclusive, sumiu do mercado. Nem tem no mercado. Você só tem antibiótico de altíssimo custo, que encarece. Quer dizer, por que não se faz coisas que possa fazer com que você, dentro do sistema de saúde, essas são as racionalidades que você precisa ter para poder estar diminuindo o custo e atendendo a necessidade. Porque a gente tem que atender a necessidade das pessoas com o menor custo possível. E isso exige uma racionalidade, né? Então, a gente precisa discutir essa questão da integralidade. Na Inglaterra, depois de uma certa idade, acima de 60 e poucos anos, não se faz transplante de rim das pessoas, se faz nos mais jovens. Não se faz. Daí ele vai ficar realmente no hemodiálise. A gente olha, mas que crueldade, é uma racionalidade que encontraram, e a sociedade lá aceita. Lá não tem uma judicialização da saúde, ninguém ousa judicializar, porque a sociedade faz parte do sistema e ela tem também uma responsabilidade, aquilo que a gente fala da corresponsabilidade que a gente tem, e também com o sistema, com a própria saúde, a questão do autocuidado, que são coisas que a gente precisa começar a fazer uma discussão também. Nós temos no Executivo, sem a menor sombra de dúvida, uma gestão inadequada. Mas daí, quando eu falo na gestão, eu não estou dizendo que essa gestão é a gestão das pessoas que estão na área da saúde, dos secretários da saúde, dos gestores da saúde. É na administração pública como um todo. Nós temos uma administração pública extremamente arcaica, extremamente amarrada, emperrada. Nós temos que modernizar a administração inteira, daí nós vamos chegar na saúde. Porque muitas vezes as pessoas falam, isso é má gestão da saúde. Não, é má gestão da administração pública, que ela não teve coragem de se modernizar. O Decreto-Lei 200 é de 67, nós ainda trabalhamos com ele, não fizemos ainda, nem nós já temos internet, já tantas coisas, e a gente não consegue fazer essa modernização dentro do sistema, né? Um outro problema sério que a gente tem no Executivo, né, é
uma pactuação. Pactuação existe o tempo todo na área da saúde, com segurança jurídica do que é papel do município, de cada município, porque não adianta querer dizer, como a Constituição fez com a área da educação, que o município só cuida do ensino fundamental. Na área da saúde, se o município for de grande porte, ele vai fazer até transplante e vai ser referência para outros municípios, para outros munícipes, né? E isso daí, quem paga essa conta? Será que sempre essa conta é paga daquilo que aquele município que é referência, aquele custo que ele tem com a saúde, né? Será que aquilo é retribuído? E nós estávamos discutindo no almoço com o presidente a questão do limite de responsabilidade com o gasto com o pessoal na área da saúde. E quando o município é referência, tem gasto de 30% a 40%, porque ele atende outros munícipes. Tem que ser dele? Ou ele tem que diluir isso? Quer dizer, essas coisas precisam ser consideradas, né? E a questão, muitas outras questões que nós temos na área da saúde, da gente ter uma atenção básica resolutiva em 85% das necessidades, da gente ter região de saúde 90% resolutiva, nós ainda não conseguimos fazer esse dever de casa. E esse modelo regionalizado de atenção básica é constitucional. Quer dizer, desde 88 que a gente tem esse modelo, nós não podemos nem discutir que modelo queremos. É esse o modelo que está na Constituição, que é rede regionalizada e hierarquizada de ações de serviço de saúde, e a gente ainda não conseguimos, os gestores ainda não conseguiram realmente resolver isso. Nós temos também as defesas dos municípios, geralmente são muito frágeis na judicialização. Você olha a defesa, você fica penalizado. Falei, já perdeu. Nem adianta apresentar essa defesa. Então, outra coisa que precisa conhecer melhor o sistema. Então, quando o município é de maior porte, precisa ter, inclusive, um advogado, um procurador, que só fique para a área da saúde, que possa se especializar e entender realmente de saúde. Um município menor, não, mas o procurador do município também vai ter que ter algum entendimento, né? Até hoje, os municípios não informatizaram, né, ou fizeram alguma coisa para poder ter controle sobre todas as ações. Muitas vezes, concede um medicamento e fica dando anos e anos, quando o medicamento é por alguns meses. Ninguém toma medicamento o resto da vida e ninguém vai controlar, e os medicamentos são caríssimos. Né? Quer dizer, é algo que precisa também de estar fazendo enfrentamento, e daí para a União fazer um enfrentamento no tocante à atualização da RENASE e da RENAME. A RENAME é a Relação Nacional de Medicamentos e a RENASE é a Relação Nacional de Ações de Serviço de Saúde, que a gente não tem clareza de quais são as ações de serviço de saúde que o SUS garante às pessoas. Até hoje não há clareza na RENASE, e acho que é um dado que a gente precisa ter. E também um outro problema que a gente tem, muitos gestores da área da saúde têm troca com muita frequência e muitos não entendem daquilo que eles estão dirigindo, né? Então, é um outro problema também que a gente precisa superar. O legislativo, nós temos várias questões ainda, né? Que são questões que ainda não foram regulamentadas pelo Legislativo, como eu acho que a questão da integralidade, a questão da região de saúde, que a gente precisa avançar nisso. Um outro problema que o Legislativo fez agora, que foi aquelas duas leis, a pílula do câncer, que é um absurdo, aquilo que eles acabaram agora, o Supremo suspendeu, né, o efeito da lei, e daquele que autorizou. A Anvisa proibiu, né, a comercialização daqueles medicamentos para emagrecedores, e vem uma lei e autoriza. A Anvisa analisa a segurança. Ela olha o medicamento pela segurança do paciente. Né? E como que o Legislativo pode fazer, às vezes, da Anvisa e pode autorizar? Quer dizer, são coisas também, e isso tudo acaba, qualquer brecha vai para a judicialização. Né? Então, nós precisamos ver. A questão do judiciário, eu acho que um dos maiores problemas que nós temos hoje no judiciário com a questão da saúde é a famosa responsabilidade solidária. Então, o município é um município de pequeno porte, tem 5 mil habitantes, e alguém demanda, quando o município, um transplante. O judiciário manda fazer em nome da responsabilidade solidária, que eu tenho chamado de responsabilidade solitária.
Ele sozinho vai ter que responder por aquilo. O sistema não é organizado assim. Quer dizer, a responsabilidade solidária, sempre que as competências são comuns a todos os entes da federação, então é algo que o Supremo já decidiu, a responsabilidade é solidária de todos. Todos têm responsabilidade por aquilo. Agora, na área da saúde, é uma divisão das responsabilidades, por isso que tem a CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, tem a CIB, Comissão Intergestoras Bipartite, tem a CIR, que é a Comissão Regional, que é exatamente para poder discutir, tá certo, naquela região de saúde, quem vai fazer o quê. E isso seria obrigatório que o judiciário olhasse quando ele concede uma liminar, de ver esse município é de pequeno porte, ele só faz atenção básica. Eu não posso condená-lo a fazer um transplante. Porque se ele vai arcar com esses custos, ele vai desmanchar todo o planejamento que ele fez para poder garantir a saúde das pessoas. Então, isso é um problema seríssimo, né, que eu acho que o judiciário tem que rever esta questão da responsabilidade solidária, que se torna solitário, o município fica solitário, fica sozinho, na realidade, para poder fazer aquele atendimento, porque isso é desconhecer ou passar por cima do que está escrito no artigo 198 da Constituição, que fala que o SUS ele nasce da integração das ações e dos serviços dos entes da federação em rede regionalizada e hierarquizada. Isso é algo que realmente a gente precisa, um problema do judiciário. O judiciário também não reconhece o rol de medicamentos ou das ações e serviços. Eu acho que a Renase realmente ainda dá muita dúvida, mas a Rename é mais clara. E as pactuações que tem para os outros medicamentos de alto custo não reconhece e acaba concordando e, muitas vezes, acaba prescrevendo medicamento com marca. Tem que ser o genérico. O médico manda a marca e ele dá. Sendo que hoje nós temos leis que você tem que fazer pelo genérico. A outra questão, o decreto 7.508 determina que o médico, no serviço público, quando atende um paciente, ele tem que prescrever o medicamento que está na Renase, se for fora, ele tem que fazer justificativa. Não é justificativa simples, é uma justificativa realmente, que não existe nada e que nada vai, só aquilo que é capaz de realmente resolver o problema daquele paciente, tem que fazer dentro do serviço público para paciente do SUS, e quando ele está no serviço público, porque muitas vezes ele está no consultório dele e ele acaba fazendo prescrições para pessoas que não estão dentro do sistema ao arrepio, e isso não tem sido considerado também pelo judiciário, que o judiciário teria que estar sempre verificando se o paciente é do SUS, se ele foi atendido, se o receituário é do SUS, se o médico é do SUS. Então, todas essas questões. E a outra questão que eu comecei falando, que é da Conitec, não reconhece o papel da Conitec de fazer as incorporações. Consulte, então, a Conitec, por que tal coisa não está incorporada, e abre uma discussão para poder depois ele fazer um juízo de valor se realmente aquilo seria necessário ou não. Então, acho que algumas medidas importantes, eu já vou tentando encerrar, que deve estar acabando meu tempo. Eu acho que precisamos diminuir, porque nós temos muitos vazios assistenciais. Você tem, muitas vezes, um bom atendimento no lugar e tem lugares que não tem atendimento nenhum. Isso acaba gerando judicialização. E tem um pacto, junto com o judiciário, de que as incorporações precisam de ter análise da Conitec, fortalecer a Conitec cada vez mais, para ser reconhecida como no Brasil. Tudo que for incorporar tem que ouvir a Conitec. E a Conitec tem que dar os seus pareceres, e ser cada vez mais competente, mais séria, mais reconhecida, porque daí você passa a ter, então, um parâmetro. Precisamos ouvir a Conitec sobre essa incorporação. Precisamos ter uma rede, pelo menos na região, desse controle da judicialização, porque a quantidade de coisa, inclusive, que é dada liminar, que você começa a dar para o paciente e que depois o paciente ou morreu, o paciente não precisa mais, e que continua, é um gasto enorme
enorme que continua sendo feito, né? E cada vez mais usar a medicina baseada em evidência. A gente precisa também de ter critérios para fazer ponderação, para fazer uma tomada de decisão entre, digamos, você incorporar uma tecnologia, que ela pode ser efetiva, pode ser boa, mas o preço, muitas vezes, vai tornar inviável que você garanta todos, e se você pode, então, estar fazendo, ter algum critério para fazer ponderação quanto a isso, né? As pactuações precisam de segurança jurídica, e a segurança jurídica está no COAP, que é o Contrato Organizativo de Ação Pública, que está no Decreto 7.508, e que não sai do papel. Essa é a pactuação que você faz entre os gestores da área da saúde, numa região de saúde, e você põe num contrato, e daí isso poderia, inclusive, ser um elemento, um argumento para você ir fazer a sua defesa, que aquilo não é sua responsabilidade, que é a responsabilidade do município vizinho, ou do município de referência, de outro município, né? E também eu acho que essa questão de fornecimento de medicamento para quem tem plano de saúde, e eu não tenho esse levantamento, mas no estado de São Paulo, 70% das ações judiciais são de pessoas que têm plano de saúde. É algo que também precisa se pensar. Eu não advogo que se dê medicamento para quem tem plano de saúde. Eu entendo que ou você vem para o SUS, porque eu falo atendimento é integral, mas a vinda da pessoa também é integral. Então, ela tem que vir, ter o diagnóstico, ela ter a prescrição, é aquela que é do SUS, é aquela que está na Renases, e não aquilo que você escolheu. Se tem um plano de saúde, alguém dá o médico de lá, manda dar o medicamento mais caro que existe, fora de todos os regramentos do SUS, e é concedido. Eu acho que é uma outra coisa que a gente precisa também olhar, né? Capacitar os profissionais de saúde, né? A gente fazer capacitação também, ou fazer apoio para o judiciário, porque também o juiz não é obrigado a entender de tudo, mas ele precisa estar se apoiando, né, em quem entende. As varas especiais de saúde, que já houve uma recomendação do CNJ, todas as medidas administrativas prévias são extremamente necessárias e bem-vindas, né? Estímulo também a essa conciliação, né? E ampliação de dados disponíveis para avaliação de demanda, eficácia e segurança das tecnologias em saúde. A Comunidade Europeia, a União Europeia, fez um levantamento, acho que em 2007, das tecnologias que foram incorporadas, porque se incorpora pela União Europeia, e daí todos os países que seguem essa incorporação. Faz o registro e depois os países vão verificar se incorporam ou não os seus sistemas públicos, né? E daí eles fizeram o levantamento, 2/3 de todas as novas tecnologias não eram novas tecnologias no tocante à mudança, tá certo, no tratamento das pessoas. Eram só arranjos que fazem. Só 1/3 realmente era verdadeira nova tecnologia fazendo alguma mudança. Quer dizer, isso é algo que a gente tem que pensar. Até outro dia, discutindo, teve um fórum, a revista Exame fez um fórum de saúde, semana passada em São Paulo, e foi debater público e privado e convergência, de divergência. Eu falei, um ponto de convergência é a incorporação de tecnologia que vai quebrar os planos de saúde também. Não vai quebrar só o SUS, porque é um absurdo se tiver que incorporar tudo que o mercado começa a achar que tem que incorporar e que as pessoas começam a ter o desejo porque acham que vai ter vida eterna. Quer dizer, precisa se unir contra isso, né, e fazer análises mais sérias para poder estar fazendo todas essas incorporações, né? Maior interação entre os agentes, melhoria do financiamento, mas aí com certeza, né? E formação de pessoas para fazer mediação sanitária, né? E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Bem, falando só um pouquinho, que deve ter muito município aqui, não é? A maioria deve ser município. Essa questão da competência municipal e da competência regional, eu acho que é algo que a gente precisa também estar analisando. Porque quando o município, o encargo dele com a saúde é um encargo municipal mesmo, porque ele só atende os seus munícipes, é uma coisa.
Quando o encargo dele é regional, é outra coisa. Quer dizer, isso precisa ser considerado em tudo. E é algo que não tem sido considerado no tamanho e na dimensão que tem. E no impacto que causa. Então, eu acho que isso é uma das questões que precisa fazer uma distinção do que é gasto municipal e o que é gasto regional. O município de Fortaleza, uma época que tinha um secretário que eu até conhecia, ele fez um levantamento e descobriu que um hospital que ele tinha lá, que atendia os 187 municípios de Fortaleza, consumia todo o dinheiro que recebia do IPTU no município. E daí, quando ele fez o cálculo de quanto ele recebia de transferência estadual e quanto ele recebia de transferência estadual, não pagava, tá certo? Tudo que ele acabava tendo de encargo, sendo referência. Nenhum município tem a obrigação, com seu dinheiro próprio, tá certo? Ficar atendendo outros munícipes. Quer dizer, essa é uma questão que a gente precisa fazer um enfrentamento. Ainda mais quando você pega a judicialização e a judicialização manda você pagar medicamento de alto custo no município que só faz atenção básica. Quer dizer, é algo que você começa a quebrar com o município. Então, por fim, concluindo, eu acho que é urgente, acho que a gente tem que ter esse sentimento de urgência de fazer com que essa judicialização ela reflua, ela precisa refluir. Não pode continuar um nível desse de 800 mil ações individuais pleiteando algo na saúde e, na maioria das vezes, fora dos regramentos do SUS, fora do plano de saúde daquele ente que está sendo pleiteado judicialmente, que vai ser condenado. Nós precisamos também, urgente, que a gente tenha uma compreensão e um pacto sociedade e Estado sobre a integralidade da atenção à saúde. Não pode ser tudo. Mas também a gente não pode ser irresponsável como poder público e dizendo que não pode ser tudo e tirar aquilo que tem que ser. Então, eu acho que isso a sociedade, o Estado precisa pactuar isso. Daí a gente tem que ter maturidade e ter responsabilidade. Senão o sistema quebra, não vai atender ninguém. Igual eu vi outro dia uma reportagem Aliás, a gente vê reportagem na Rede Globo o tempo todo mostrando todas as mazelas do SUS, pessoas no chão, aquela coisa toda. Outro dia apareceu uma reportagem maravilhosa, era sobre transplante. O sistema de transplante no Brasil é público, só que não disseram. Falando de transplante. Daí mostrando duas situações. HC de São Paulo é público, é uma autarquia pública do Estado. Daí mostrando alguém que fez lá um transplante, acho que de rim, o irmão que veio, que doou, aquela coisa toda, e o outro que fez, alguém que morreu, daí doou o coração, acho que foi no INCOF, fez o transplante, não sei o quê. Uma beleza, acho que todo mundo que estava nas casas levantaram, todas as pessoas levantaram e aplaudiram. Não disse que era SUS. Não disse que era público. Nada. Agora, se fosse gente de maca no chão, diriam. Quer dizer, isso é um outro problema. Nós precisamos ter sentimento de pertencimento com o SUS. E quando a gente tem um sentimento de pertencimento, a gente se sente responsável. E daí a gente quer também diminuir custo, porque a gente quer que ele sobreviva, a gente quer que seja um bom sistema. Enfim, e tudo é feito para denegrir. Por quê? Quanto pior for o SUS, mais você vai tentar comprar um plano de saúde. Então, a gente precisa, nessa nossa sociedade, de encontrar daí pontos de convergência, onde a gente tenha um bom sistema público. Quem quiser vai para o privado existe, tem liberdade da iniciativa privada, está na condição, mas o público tem que ser sério, tem que dar, tem que ser igualitário, mas não pode ser abusado. Nós temos que acabar com os abusos. Nós não podemos concordar com nenhum abuso. Então, a gente precisa de ter seriedade, muita responsabilidade com isso, e isso não é só o Estado não faz sozinho, nem a sociedade faz sozinho, temos que fazer juntos. Então, era isso. Obrigada.